tudo bem com vocês? Muito bem-vindos a mais uma aula de lógica de programação e hoje nós vamos estudar um assunto muito importante durante o decorrer do curso, que vai nos acompanhar para sempre, que são as famosas variáveis. Então, bora lá começar? Afinal, o que é uma variável? De acordo com a definição do dicionário, é um adjetivo que pode significar, primeiro, sujeito a variações ou mudanças, o que pode variar, inconstante, instável, que pode assumir qualquer um dos valores em um conjunto de valores. Então, aqui a gente pode retirar algumas coisas muito legais, como algo que pode variar, que pode mudar ao longo do tempo e que pode assumir alguns valores, dado um conjunto de valores. E a variável, né? Mesmo em matemática, nós já conhecemos um pouquinho sobre o que ela é. Muitas vezes, é claro que nós já vimos aquela história de x mais 1 é igual a 2. Ou seja, são as incógnitas onde a gente sempre tem que achar o tal do famoso valor de x, né? Qual é o valor do x? E o x é a representação de uma variável, né? Que é um valor que pode, inclusive, mudar entre as equações, dado um conjunto ali possível. Então, esse número pode mudar. Já em programação de computadores, as variáveis são justamente utilizadas para se armazenar valores. E esses valores podem ser de diversos tipos, como valores como meu nome, Thalia, como a minha idade, 23, valores totalmente distintos entre si. E é claro que nesse processo a gente acaba vendo assim de forma mais a fundo que é nada mais, nada menos do que dar um nome a uma área da memória do computador onde nós estamos armazenando os dados. É como se fosse uma caixinha que a gente separasse lá na memória do computador e dentro daquela caixinha guardasse uma informação. Então, a gente vai dividindo em caixinhas, cada caixinha pode representar uma coisa. Então, a gente está separando um pedacinho da memória que está guardando lá dentro. Mas vamos entender um pouquinho mais? Então, o primeiro passo para que um programa ele seja executado é carregar, esse programa para a memória. E a memória, justamente, ela armazena tanto instruções quanto os próprios dados utilizados pelo programa em questão. E quando a gente está criando os algoritmos, é justamente a gente precisa armazenar dados para resolver um determinado problema. Seja um algoritmo para calcular notas, seja um algoritmo para verificar a idade das pessoas, então seja um nome, seja um número, como eu já comentei. E quando a gente está fazendo isso, precisando de guardar, a gente está solicitando ao computador que ele reserve uma área da memória para o nosso uso, que é quando a gente está declarando as variáveis e está atribuindo o valor lá dentro. Então, você pode imaginar a memória como se fosse também um grande guarda-roupas, enorme, com várias gavetas, com vários compartimentos onde dá para colocar tudo. Então, cada gaveta ela tem um nome. Então, por exemplo, a gente está vendo ali do lado gaveta 1, gaveta 2, gaveta 3. E cada gaveta você pode dizer, essa aqui é só para colocar camiseta, essa aqui é só para colocar shorts, essa é só para colocar as meias. Então, cada uma você pode guardar um tipo diferente de coisa. Inclusive, você pode tirar uma camiseta, depois você pode colocar uma outra camiseta diferente. Os valores podem mudar. E para armazenar algo nesses compartimentos, em cada uma das nossas caixinhas, das nossas gavetas, a gente usa o símbolo de igualdade, o igual, que vai se referir, então, que ele fica entre o nome de onde a gente está guardando, o nome do nosso compartimento, o nome da nossa gaveta e o valor que nós queremos armazenar. Se a gaveta é a tal da variável, então o igual fica entre a variável e o seu conteúdo, correto? E essa operação é justamente denominada como atribuição. E ao usá-la, a gente está então dizendo que uma variável recebe justamente um valor. Então, x vale 10. Quando a gente está solicitando, então, que aquilo seja guardado na memória, que ele está separando um pedaço de memória reservada, nós precisamos dar um nome para esse pedacinho de memória. Então, toda variável tem um nome e existe, inclusive, boas práticas para isso. Ele é determinado segundo algumas regras. Por exemplo, em Python, os nomes de variáveis têm que sempre começar obrigatoriamente com uma letra, mas eles também podem ter números ou outros símbolos, como, por exemplo, o underline. Nesse caso aqui, por exemplo, uma palavra muito grande, tipo nome escola, você pode colocar nome, underline escola, é um exemplo. Mas, outra coisa que é importante relembrar é que não se deve, é considerado uma boa prática, usar acentos e letras especiais, como, por exemplo, cedilha. A linguagem Python ela tem um diferencial. Ela aceita se você criar os nomes de variáveis, que justamente você que cria, você é a pessoa desenvolvedora do seu algoritmo e você dá nome para suas variáveis.
Pode se chamar, por exemplo, a variável Thalia. Pode chamar a variável IF goiano. Você pode dar um nome daquilo que você desejar. Pode se chamar abobrinha, chuchu, mamão, o jeito que você escolher. Mas é importante que a maioria das linguagens de programação, elas não aceitam acentos, não aceitam caracteres como cedilha, porque a maioria das linguagens de programação, elas foram desenvolvidas justamente nos Estados Unidos, né? Elas têm como referencial a língua inglesa, como nós já sabemos, né? Que é, inclusive, a linguagem que domina, né, todos os códigos de programação. Por isso, né, não deve-se usar acentos nem letras como cedilha na criação dos nomes de variáveis. Então, A1 é válido, velocidade é válido, velocidade 90 é válido, então junta letras e números. Salário médio com espaço no meio não pode, porque não pode haver espaços em branco, mas salário underline médio é válido. Assim você consegue pensar um nome maior, mas dividir por meio desses underlines. E um A já também não vale, porque a gente nunca pode começar com números no nome de uma variável, correto? E boas práticas, então, quando você vai nomear variáveis. Iniciar sempre com um nome, né, como eu já comentei para vocês, um caractere alfabético, nunca por números. Não usar elementos, caracteres especiais como vírgula, parêntese, barra, essas coisas não pode. Não usar hífen nem espaços em branco, se precisar usa underline. E crie sempre, que eu acho que é a dica máxima, suas variáveis com nomes sugestivos. Por exemplo, se o seu algoritmo é sobre salário de funcionários, se ele vai guardar o salário, dê a variável chamada salário. Se você começar a usar A1, A2, A3, pode ser que tem hora que você vai ficar confuso o que significa esse A. Então, sempre pense com nomes sugestivos, que dê a entender o que está acontecendo no seu código. Ainda mais que pode ser que tenha horas que nós teremos códigos bem grandões. Então, isso é muito importante. Então, vamos aprender programando na prática. Vocês estão vendo aí na tela um simples exemplo de um algoritmo de um código em Python que realiza a soma de dois números. Aqui a gente já viu que tem o igual, que representa, então, a atribuição, né? Então, A é igual a 2. Então, leia A recebe 2. Então, é assim que a gente lê, A recebe 2. Quer dizer que a variável A vai receber o valor 2. E no mesmo caso do B. Então, B recebe 3. E o print, como nós já vimos, que é uma função que realiza a impressão na tela, ela vai fazer o cálculo de A mais B. Na verdade, após o cálculo, né, isso vai ser calculado e ela vai exibir na tela. Ela vai solicitar que esse resultado seja exibido na tela após esse cálculo ser efetuado. E como isso acontece muitíssimo rápido, você nem percebe, né, que teve esse tempo aí para calcular. Então, você só vê o resultado ali na tela. Então, aqui a gente tem, então, uma variável para cada uma das coisas. E você também poderia ter criado uma outra variável, uma terceira variável que poderia se chamar soma, que receberia A mais B, e você daria o print na variável soma. Então, print, abre parênteses, soma. É importante lembrar que, igual a gente conhece na matemática, a gente sempre coloca os parênteses, como nós vimos anteriormente. Então, tá lá, A mais B tem que estar sempre dentro de parênteses. Então, para que a gente possa passar ali, né, os parâmetros e sempre ser obrigatório, né, no interpretador Python. Então, ao criar esse programa, se você quiser fazer aí na sua máquina, no seu computador ou no seu aplicativo, você vai ter como resultado, claro, lá, o 5. 2 mais 3, 5. Outra coisa interessante que a gente pode dizer é que além das variáveis, que são valores que mudam, você também pode criar as constantes, que é a mesma regra das variáveis, só que aqui você pode deixar um valor fixo. Então, por exemplo, se você quiser criar um algoritmo que sempre vai calcular a taxa de juros em relação ao empréstimo de alguém, você pode se deparar com essas situações, certo? Só que a taxa de juros ela não se modifica, ela vai se manter fixa durante toda a execução. Você pode atribuir um valor para juros igual a tanto, então você coloca o valor, e durante aquele momento você não precisa alterar esse valor, certo? Então você pode deixar algo que não mude, que vai ficar sempre constante, você também pode fazer isso, e segue as mesmas regras das variáveis, correto? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, um grande beijo, e até a próxima aula, beijinhos!